desejo sincero, irmãos, é que Deus fale conosco, trabalhe o nosso coração, nós saiamos daqui alimentados, animados, com a nossa compreensão a respeito do nosso maravilhoso Deus, ainda maior do que quando nós entramos. Desejo do fundo do coração que a leitura da palavra e a exposição da mesma seja uma bênção para todos. Quero te convidar a prestar atenção na leitura que farei, e eu lerei todo o capítulo 2 de Josué. Então é um texto um pouco longo. Todo o capítulo 2 de Josué. Eu farei essa leitura. Leiamos então, meus irmãos, a palavra de Deus, e após a leitura, quero orar com você. Versículo 1 diz: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei, veja bem, que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizestes aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, ainda palavras dela, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Verso 12: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, verso 22, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos,
todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 2 de Josué. Quero orar com você. Nosso Deus, nosso querido e amado Senhor, louvado seja o nome do Senhor, pois Tu és santo, soberano, justo, digno de toda honra e glória. Que o Senhor é misericordioso, gracioso, o Senhor é amor, como nós cantamos nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor é justiça, o Senhor é fogo consumidor também. Te louvamos por todo o Teu ser. O Senhor é excelso, é sublime, é grande, é maior do que nossas palavras podem mensurar. Nós Te louvamos por isso, pela Tua grandeza. Te louvamos por tudo que faz a nosso favor. Te louvamos porque nesse momento temos a alegria de lermos a palavra, a alegria de falarmos contigo, o privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor. E claro, também a responsabilidade de ouvirmos o recado que o Senhor tem para nós nesta manhã. Abençoa a gente, Pai, por favor. Vem em nosso encontro, Pai, trazendo o ânimo, o vigor, a restauração, a alegria e os desafios que só o Senhor pode trazer, motivando-nos a viver uma vida na Tua presença, Te admirando mais, Te adorando mais, Te conhecendo mais. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esta é a primeira de uma breve, pequena série de mensagens que pretendo trazer à igreja, cujo título é um pequeno vislumbre do Evangelho na vida de pecadores comuns. Isso mesmo, um pequeno vislumbre do Evangelho na vida de pecadores comuns, especialmente do Velho Testamento, que eu quero olhar com você. E o título da mensagem hoje é o seguinte: mais do que um cordão vermelho na janela. Esse é o tema. Mais do que um cordão vermelho na janela. E nós estamos lendo a história de uma mulher que você com certeza já ouviu falar, caso você esteja familiarizado com a palavra de Deus, a história de Raabe. Nós estamos vendo a história de Raabe. Quem era Raabe? O texto que nós lemos diz que Raabe era uma mulher prostituta. Era uma meretriz. Uma meretriz que não servia ao Deus de Israel. Claro, se servisse não era meretriz. Ela não conhecia o Deus de Israel. Pelo menos não tinha relacionamento com ele. O que ela conhecia na vida era idolatria e prostituição. Era essa a história dessa mulher. Outro detalhe é que ela vivia no meio de um povo que era um povo condenado. Jericó estava condenado. Deus iria trazer condenação sobre aquele povo. E ela estava lá naquele meio. Onde Raabe morava? Raabe morava num lugar que era muito estratégico, propício para ela. Diz o texto que nós lemos que ela morava em cima dos muros, das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, para que você entenda, eram a ostentação da cidade. O povo de Jericó se julgava um povo assim invencível, um povo que ninguém conseguiria alcançar, que ninguém conseguiria superar, por conta das suas grandes muralhas. Além de serem altas, a Bíblia diz que carruagens podiam passar inteiras, pelo menos duas, de uma vez por cima dela. Era um muro grande e um muro de muita espessura. E Raabe morava em cima do muro, para você ver o tamanho desse muro. Não era um murinho qualquer, não. Raabe morava lá em cima. Para ela, era uma posição muito estratégica, porque sendo uma prostituta, ela via quando os viajantes chegavam de longe, cansados, e com certeza estava ali pronta para oferecer os seus serviços, uma noite de conforto para essas pessoas. Ela morava lá. O fato é que talvez pelo fato de morar nesse lugar e de viver a vida que vivia, Raabe começou a ouvir falar a respeito do Deus de Israel. Com certeza os viajantes que passavam por ali, chegavam na cidade, chegavam contando das notícias que testemunharam ou que ouviram de que Deus havia afogado os egípcios no mar. Ou de que o rei de determinados locais ali estavam perecendo diante do exército desse povo que antes era escravo, agora vivia no deserto, mas estava dominando todos os lugares por onde passava. E ela foi começando a ligar os pontos. Eles estiveram ali, agora aqui, agora acolá, daqui a pouco eles estarão em Jericó. Sem dúvida ela sabia disso. Os espias de fato chegam na casa dela. Coincidência? Não creio muito nisso. Penso que providência de Deus.
E eles chegam na casa dela, por providência divina, e, claro, eles não estavam procurando favores de uma meretriz. É óbvio que não. Mas aquele lugar seria um excelente lugar para eles se esconderem. Por quê? Porque era natural viajantes que chegavam ir nesse tipo de ambiente. Então eles passariam desapercebidos ali. E o que eles não queriam, claro, era causar alarde. Eles eram espiões. Tinham que estar ali disfarçadamente. Então eles vão para a casa dessa mulher. Mas a notícia chega, você lê o texto, e as pessoas descobrem que ali haviam 2 israelitas. E ela ficou diante do maior desafio de sua vida agora. Porque nós lemos aqui no versículo 2, 3 e 4, que o rei mandou Raabe mandar aqueles homens, entregar aqueles homens, porque eram homens israelitas. E ela tinha uma decisão a tomar. A decisão que ela tomou envolveu ficar do lado desses homens. E a prova cabal disso consistia em deixar um cordão vermelho pendurado na janela. E você lê o texto e pensa, então quer dizer que para que Deus agisse na vida dessa mulher e preservasse ela do julgamento que viria, a única coisa que ela precisava fazer era pôr uma cordinha do lado de fora da casa? Então é fácil. Eu tenho também uma cordinha, se eu não tiver eu compro rapidinho e penduro na porta da minha. Na porta da minha casa, na janela da minha casa. Mas não é apenas uma cordinha pendurada na janela. É muito mais do que um cordão vermelho pendurado na janela. Esse cordão vermelho, que serviu de sinal e de pacto entre ela e os espias, tem alguns significados, que vão além de uma simples corda na janela. E é sobre eles que eu quero falar com você nesta manhã, então. Tendo entendido o que está acontecendo aqui, nós vamos aos nossos tópicos propriamente ditos. Em primeiro lugar, essa corda, esse sinal, essa aliança é mais do que uma corda pendurada na janela, mas é o impacto causado por um bom testemunho. Ouça-me, esse cordão é o resultado, ele representa o impacto causado por um bom testemunho. Como assim? Que tem a ver uma coisa com a outra. Bem, o verso 10 do texto que nós lemos, Josué capítulo 2, versículo 10, nos conta que Raabe já havia ouvido falar do Deus de Israel. Ela quem disse isso. Ela falou, nós já temos ouvido desse Deus que secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Nós temos ouvido falar disso. Raabe já tinha ouvido falar do Senhor. Com certeza. Esse Deus grande, esse Deus invencível, o Deus do povo de Israel. Porém, ter ouvido falar dele ainda não havia sido suficiente para ela entregar a sua vida nas mãos desse Deus. Ainda não. Ela sabia que existia esse Deus, mas continuava na prostituição, continuava na idolatria, continuava perdida no lamaçal do pecado, até que 2 homens que pertenciam a esse Deus chegaram em sua casa. Esse foi o começo da mudança. A presença de 2 homens de Deus na sua casa. O comportamento de 2 homens de Deus na sua casa. Com certeza os homens que chegavam na casa dessa mulher, você sabe muito bem o que procuravam. E você deve saber, ou pelo menos imaginar, a postura que tinham diante desta mulher. Mas chegam agora 2 homens que pertencem ao Deus vivo. E esses homens fizeram diferença na vida dela, com certeza. Ela foi impactada pelo testemunho de 2 homens de Deus. E aquele Deus que antes ela conhecia de ouvir falar, ela passou a conhecer mais, passou a conhecer melhor, passou a conhecer pessoalmente, a partir do momento de que conheceu homens que serviam de verdade a esse Deus. Tudo começou a mudar na vida dessa mulher quando a palavra que ela ouviu foi confirmada pelo testemunho daqueles que serviam a Deus de verdade. Ei, eu acho que isso é uma lição importante para você. Assim como eu penso ser uma lição importante para mim. É muito importante pregar o evangelho, é essencial, ele tem que ser pregado. Mas e sua vida? Porque estamos orando e clamando e esperando e pedindo a Deus, inclusive, para que Ele transforme a nossa realidade, transforme o nosso país, transforme a nossa igreja, a nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor. O meu ambiente de trabalho, pastor, é terrível. Eu não gostaria de trabalhar lá, eu queria que as coisas fossem diferentes, mas você não contribui em nada.
Porque o seu testemunho, infelizmente, deixa a desejar. Eu li uma frase recentemente aí, eu acho que foi do Josemar Bessa, e ele disse o seguinte, ele falou, se Deus te chamou para ser luz, não se surpreenda se ele te colocar num lugar escuro. Isso é meio óbvio, não é? Aonde você precisa de luz? Aonde está escuro. E se você é o sal da terra e a luz do mundo, aonde Deus vai te colocar? É nesses lugares. E é lá que o seu testemunho vai fazer a diferença. Esses homens estavam longe de suas famílias, longe do seu povo, longe do seu líder, na casa de uma prostituta. Podiam muito bem falar os dois assim, vamos aproveitar que a gente está aqui mesmo e dar uma escorregadinha no pecado, ninguém vai saber. Mas não interessa se eles estavam em Jericó, se eles estavam em Jerusalém, eles serviam ao Deus vivo. E aonde eles estivessem, eles seriam luz para a glória dele. Essa mulher começou a ser transformada a partir do momento de que o Deus de quem ela já havia ouvido falar foi manifestado a ela, revelado a ela, através da presença desses homens. Então aquele cordão vermelho não era apenas um cordão vermelho qualquer. Por trás dele havia um impacto causado por um bom testemunho. Como tem sido o seu? Segundo, aquele cordão vermelho era mais do que um cordão na janela, mas era o poder transformador de um Deus soberano. Ouça-me, o poder transformador de um Deus soberano. É isso mesmo, um poder transformador de um Deus soberano. Eu quero que você entenda o seguinte, vou trazer a memória novamente. Raabe era uma prostituta. E eu quero que você entenda que, evidentemente, esse ofício era um ofício desprezível até numa cidade poluída como Jericó. Mesmo numa cidade pagã, pecadora, com práticas terrivelmente pecaminosas, absurdas aos nossos olhos, uma prostituta era tratada de qualquer forma. Claro, não tinha valor nenhum. Mas essa mulher, que tinha essa reputação, que morava nesta cidade, se torna um instrumento de Deus e se torna um alvo da graça salvadora de Deus. Deus usa ela e Deus salva ela. O pior elemento, o mais desprezível, do lugar mais desprezível, é alcançado pela graça mais sublime, mais preciosa, mais abundante que nós podemos mensurar, a graça de Deus. E foi lá que Deus buscou Raabe. E foi nesse meio que Deus buscou Raabe. Eu queria que você pensasse um pouco, só para que ficasse vívido na sua mente, como é o ambiente tomado pela prática da prostituição. Olha, em Uberaba, tem um caminho que a gente tem que fazer toda vez que eu saio da casa da minha mãe para ir para a casa da mãe da Rafaela. Tem uma avenida lá, bem famosa. E ela é famosa por conta desse tipo da presença dessas pessoas que buscam e que trabalham com prostituição. Então, sempre que eu vou para a casa da minha sogra, eu preciso atravessar essa avenida. Irmãos, não dá para fechar o olho, porque geralmente eu estou dirigindo. Mas é terrível. Terrível. Tudo é terrível. O ambiente é carregado, o lugar é ruim, é feio, é desagradável, a atmosfera é ruim. E o que você vê é extremamente absurdo. Pelo menos aos olhos de quem serve ao Senhor, não dá para permanecer no ambiente daquele. Eu tenho certeza que Campinas também deve ter lugares que são marcados por esse tipo de coisa. Em ambos os casos, com certeza você vai concordar comigo, é um lugar sombrio. É um lugar demoníaco, irmãos. Terrível. E sem dúvida, Raabe pertencia a esse meio. Mas para os homens de Deus, aquele local era um local estratégico. E mais ainda, para Deus, aquele lugar era estratégico. Deus tinha um plano por trás do plano dos israelitas. Os israelitas pensam, olhando para essa situação, eles olham para aquilo e eles pensam, se a gente for ali, a gente vai passar despercebido. Por trás deles tem um Deus que está pensando, vocês vão lá, porque eu vou fazer uma obra naquela casa. É isso que Deus faz. Muitas vezes, sem que nós possamos entender e perceber. O fato é que Deus é poderoso para transformar a vida do mais vil pecador. Ele é. Eu não tenho problema nenhum com dizer, por exemplo, que na nossa igreja, do mesmo jeito que tem pessoas que têm uma ótima criação, deve ter pessoas que tiveram uma criação terrível e um passado escuso. Não tenho problema nenhum de falar isso. Fato é que tanto um quanto o outro eram pecadores perdidos. Cada um cometia um tipo de pecado, mas Deus resgatou ambos. Ambos.
Então não tem problema se tem aqui um ex-presidiário, um ex-drogado, um ex-viciado. Pelo contrário, eu dou graças a Deus, porque esse é o maior testemunho do poder desse Deus soberano, que quando quer e quando trabalha, transforma o coração do pior pecador que existe. Seja você, seja eu, seja com práticas que as pessoas podem ver, seja só no seu íntimo. Deus transforma o pior dos pecadores. Diz a palavra de Deus: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que Deus não possa consertar, não há sujeira que Deus não possa lavar, não há mancha que Deus não pode alvejar. Ele faz isso. Ele fez na vida de Raabe. Ele fez na minha. Quero crer que fez na sua também. Terceiro lugar, aquele cordão vermelho significava uma oportunidade bem aproveitada. E eu vou te dizer por quê. Raabe não teria outra chance. Uma oportunidade bem aproveitada, porque ela não teria outra. Não teriam outros espias. Não teriam outros israelitas na sua casa. A única coisa que haveria depois da visita daqueles homens era o julgamento de Deus sobre Jericó. Não tinha outra chance a não ser aquela. Então aquele cordão vermelho significava uma oportunidade bem aproveitada. E é claro, assim como nós, ela teria muitas desculpas caso não quisesse aproveitar aquela oportunidade. Ah, mas será que eles cumprirão o que prometeram? Ah, mas por que tem que ser esse tipo de corda, de cordão aqui? Ah, mas e se eles demorarem? E se esse sinal, na verdade, for um sinal para que os israelitas entrem direto na minha casa e me destruam primeiro? Ah, mas e o risco que eu estou correndo? E os clientes que eu irei perder? E o rei? Gente, o rei vai desconfiar. Desde a visita desses homens tem um cordão vermelho aqui na janela. É claro que ele vai pensar sobre isso. E o meu povo? E a minha família? Será que vai valer a pena? Será que o risco que eu estou correndo é grande demais? E etc. Eu não sei se Raabe disse isso. A Bíblia não nos diz. Mas eu sei que você diz isso. Muitas vezes. Eu sei que diz. Eu sei que você ouve a palavra de Deus aqui no culto. Eu sei que você lê. Eu sei que o Espírito Santo de alguma forma te direciona a algum caminho. E você, ao invés de ouvir o chamado de Deus, e ao invés de obedecer o chamado de Deus, geralmente começa a colocar empecilhos, ao invés de aproveitar as oportunidades, que talvez não voltem. Eu não sei se Raabe teve conflitos ou não. Cá entre nós acredito que sim, muitos. Mas ainda assim, ela aproveitou a oportunidade. Quando se tratar de Deus, quando se tratar do povo de Deus, não perca oportunidades. Irmãos, eu não sei se eu tenho 30 anos de vida, 30 meses, 30 dias ou 30 minutos. E você também não sabe. Talvez a oportunidade que Deus esteja te dando hoje para ser uma bênção seja a última. Nós não podemos deixar passar. Queira Deus que não. Raabe não deixou. Ela olhou para aquela situação. Era difícil a decisão que ela precisava tomar. Perceba que ela estava contra todas as evidências disponíveis. Ela estava em cima do muro mais seguro da cidade. Estava todo mundo em Jericó dizendo: eles jamais vão entrar aqui. Mas ela, ainda que estivesse contra todas as evidências, aproveitou a oportunidade que Deus deu. Ei, não perca as oportunidades que Deus te dá. Quero dizer uma coisa para você que está aqui, você que nos ouve pela internet. Deus nos dá hoje, por exemplo, a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados e chegar a Cristo Jesus confessando-os, arrependidos, clamando a Ele, salvar a nossa alma e ser Senhor sobre a nossa vida. Essa é a única alternativa, a única oportunidade. Jesus é a única chance e talvez você não tenha mais tempo. E assim como Raabe, o julgamento de Deus se aproxima. E caso você não faça isso rápido, talvez vai ser tarde demais quando você se der conta do perigo que corre. Creia em Cristo. Se entregue a Ele. Então aquele cordão representava uma oportunidade que foi bem aproveitada. E aquele cordão também significava, em quarto lugar, a operosidade de uma fé genuína. Veja, a operosidade de uma fé genuína. Raabe creu em Deus. Eu não tenho dúvidas disso. E como eu sei que ela creu em Deus? Bem, primeiro porque Tiago capítulo 2, verso 25, vai dizer que Raabe foi justificada pela fé que se manifestou através das suas obras.
Como eu sei que ela creu em Deus? Sei também porque em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, nós temos apenas duas mulheres que são chamadas pelo nome lá. Uma é Sara. E qual é a outra? Raabe. Além disso, nós sabemos que Raabe creu porque nós lemos no texto as atitudes que ela tomou em face da presença daqueles homens na sua casa. Ela confiou mais em Deus do que na segurança dos seus muros, que eram, como nós já dissemos, a preciosidade daquela cidade. Ei, vem cá, fé tem que ser manifestada em obras. A vida que Deus nos dá e é abundante tem que ser manifestada nas nossas atitudes. Eu falei ontem com os meus adolescentes aqui. Os que estavam acordados, prestando atenção, vão se lembrar. Eu não caio, francamente. E não caio mesmo. Não vem falar isso para mim, porque eu não vou cair. Naquela conversa de que Deus conhece, pastor, o meu coração. E não caio. E eu vou te dizer porque eu não caio. Porque a minha Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Então não tenho dúvida que Deus conhece o seu coração, dúvida nenhuma. Mas isso não pode ser usado para que nós vivamos uma vida de pecado e depois digamos, não pastor, você não pode dizer isso para mim, porque Deus conhece o meu coração. Eu estou andando com o Senhor e Deus sabe de todas as coisas, sabe mesmo. Sabe inclusive dessa imundícia que você anda. Claro. Então não me venha, assim como muitos evangélicos. Olha, eu vou te falar, quando falam evangélico eu fico com medo. Quando fala gospel, eu passo longe, eu passo de largo. Porque o que esse povo tem feito é um desserviço. Me desculpe, mas é verdade. Um desserviço ao verdadeiro evangelho de Cristo. Porque vivem uma vida leviana, mundana, levam as coisas de qualquer jeito. E depois chegam na igreja com toda aquela pompa, aquele terno, aquela gravata, que no fundo também só está ostentando o desejo que eles têm de ser melhor do que os outros dentro da própria igreja, e aí querem sair por aí se proclamando evangélicos. Evangélicos nada. Nada. Alguém vai objetar dizendo, mas pastor, já ouvi essa também, então por isso que eu já estou falando, antes de você pensar, já te respondo. Mas pastor, tem muita gente aí que anda arrumadinho, que se veste bem, que fala bonito, que ora bonito no culto, mas também é uma falsidade só. Não discordo não. Eu sei que existe isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém engana todo mundo, e ninguém engana o tempo todo. Mas cedo ou mais tarde Deus revela. Revela. Deus gosta de revelar esse tipo de coisa. Então eu queria que você entendesse que a nossa fé tem que ser manifestada com as nossas ações. Tem que ser. E se nós nos dizemos cristãos, irmãos, vamos viver uma vida que demonstre a fé que a gente tem em Jesus. Vamos fazer isso. Raabe fez. A nossa fé é uma fé que provoca atitudes. E eu quero te mostrar como isso é cotidiano. Gente, a gente faz isso tanto, sem perceber. Vou dar só um exemplo e a gente prossegue. Eu estava em Uberaba recentemente e eu cheguei lá, o dia que a minha mãe chegou de viagem, que ela também estava viajando, ela queria pedir uma pizza. Tudo bem, nós ligamos lá e pedimos a pizza. Eu gosto de pizza. Mas como eu disse no ano passado, eu estou evitando essas coisas porque eu vou afinar até o fim do ano. Ouça o que eu estou dizendo. Mas naquele dia era férias, minha mãe estava lá, ela pediu. E nós estávamos esperando a pizza. A pessoa disse, nós vamos enviar, daqui 40 minutos no máximo a pizza está chegando. Tudo bem. Ela desligou o telefone. Nós fomos até a mesa, arrumamos a mesa, pegamos os pratos, colocamos lá, pegamos os talheres, pegou o molho de pimenta que não pode faltar, pegou o azeite, o ketchup, maionese para quem gosta, colocamos lá, sentamos em volta da mesa e estávamos esperando a pizza chegar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é isso? É fé. Por que você está rindo? Irmãos, é verdade. É cômico, mas é verdade. Sabe por quê? Porque eu não conheço a mulher que me atendeu no telefone. Eu não conheço o pizzaiolo. Eu não conhecia o automóvel que o entregador iria usar. Eu não conheço o entregador. E a pizza chegaria daqui 40 minutos só. Mas nesse meio tempo, nós estávamos nos preparando para aquilo que nós sabíamos que chegaria. Como que eu sabia que chegaria? Só porque ela falou. E eu criei no que ela falou.
E a minha fé naquilo que ela falou me fez me preparar para aquilo que ela falou quando fosse acontecer de verdade. Dá para entender? Isso é a nossa fé. A Bíblia nos traz promessas. A Bíblia nos fala de coisas que irão acontecer. Algumas delas não aconteceram ainda. Mas a minha vida, ainda que essas coisas não aconteceram, é em função do momento em que elas irão acontecer. Fé que se manifesta em obras. Se não tem obras, não tem fé. Raabe creu. E ela mostrou isso com as obras que ela realizou naquele momento. Quinto e penúltimo. Aquele cordão era mais do que um cordão na janela. E representava a fidelidade de Deus que nos traz segurança. A fidelidade de Deus. A história de Raabe não acabou aqui. Nós lemos o capítulo 2. Você vai ler o capítulo 4 depois de 5 e tem o relato da conquista de Jericó. E Raabe foi salvo. Mas ainda assim a história dela não acaba lá. Porque mais tarde Raabe casa-se com um líder israelita. O nome dele era Salmão. Eles têm um filho. Sabe como é que chamava o filho deles? Chamava-se Boaz. E Boaz, por sua vez, tem um filho. Sabe como chamava-se o filho dele? Obed. Obed tem um filho. Sabe como ele se chama? Jessé. E sabe quem era o filho de Jessé? Davi. E você sabe quem vem da linhagem de Davi? Jesus. Então significa que Raabe, além de ter sido liberta, além de ter recebido o cumprimento das promessas de Deus, ainda recebeu a graça de ser descendente humana do Messias prometido. Deus fez isso com a vida dessa mulher. Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz. Eu quero dizer para você que Raabe, sem dúvida, lidou com alguns amores concorrentes. Lidou com suas incertezas, suas dúvidas, seus conflitos. Claro que sim, gente. É claro que sim. É claro que sim. Mas assim como ela, nós podemos nos lembrar do fio vermelho, do cordão vermelho, do sangue de Jesus aplicado ao nosso coração. Porque nós estamos esperando a libertação, o livramento do julgamento que há de vir. E ele vem sobre esse mundo. Ele vem. Mas enquanto isso não acontece, nós ficamos às vezes tomados e seduzidos por coisas que esse mundo oferece. É claro que nós temos nossos conflitos, mas eu quero dizer para você, continue firme, continue crendo, olhe para esse cordão na janela, olhe para dentro do seu coração e perceba o vermelho do sangue de Cristo que o cobriu, que o lavou, e lembre-se da fidelidade de Deus. Lembre-se, vai ter tempo de guerra, tempo que você vai precisar lutar contra a incredulidade. Mas eu quero dizer para você, quero lembrar a você, porque eu sei que você já sabe. No fim, todos aqueles que têm esse cordão vermelho exposto na janela do seu coração estão seguros nas mãos do Senhor. Estão seguros. Alguém disse, acho que foi Shed, acho que o pastor Luciano comentou isso aqui no culto certa vez, que nós chegaremos no reino de Deus, um sem braço, outro sem perna, outros de um jeito, mutilados de uma forma ou de outra, mas nós vamos chegar, porque o selo do Espírito Santo, o sangue de Jesus que nos lavou, nos garantem isso. Nos garantem isso. Nós temos um Deus que é impressionante. Ele tem um prazer muito grande em terminar as coisas que começa. Deus não deixa coisas inacabadas, não. Deus não desiste por algo ser difícil demais. Não existe isso para Deus, aliás, irmãos. Aquilo que Deus começa, Ele faz questão de cumprir. Deus prometeu completar a obra dele no seu coração, na sua vida, e no meu coração, na minha vida. Ele prometeu nos conduzir em segurança para o reino eterno dele. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, irmãos, em nome de Jesus, ele vai. É claro que vai. Raabe testemunhou isso. E Raabe é um pequeno vislumbre do que nós vamos experimentar também. Eu quero concluir com esse último tópico. É o último tópico e a conclusão. Aquele cordão vermelho na janela era mais do que um cordão vermelho na janela. Ele era um pequeno vislumbre do glorioso Evangelho de Deus. É isso mesmo. A vida de Raabe foi, com certeza, para nós, um pequeno vislumbre daquilo que Deus faria posteriormente, da obra maravilhosa em Cristo Jesus. Era um pequeno vislumbre do plano eterno que Deus tem de salvação para o seu povo. E nós, irmãos, também somos assim, viu?
quero que você entenda que Deus vai usar a sua vida como um pequeno vislumbre do Evangelho, onde quer que você esteja, mesmo que você não entenda isso. Há uma ilustração que conta que um jovem tinha acabado de tirar sua carteira de motorista. Claro, não tem carro, né? Jovem geralmente é quebrado. Tem dinheiro para comprar a carteira, mas não tem para comprar o carro. Mas o pai tinha um carro. Então ele foi pedir para o pai: pai, você pode me emprestar seu carro? O pai responde: eu já disse que eu não vou emprestar o carro enquanto você não cortar esse cabelo. O jovem também não gosta de cortar cabelo, não sei porquê. Mas pai, responde o menino, Jesus sempre usou cabelo comprido. O pai responde: eu sei, ele também sempre andou a pé. Essa é uma discussão em que ambos estavam usando Jesus como seu referencial. Claro, eles fizeram isso de um jeito bem errado. Mas eu gostei desse pai. Fato é que através de Raabe, Deus fez isso do jeito certo. Eles estavam usando Jesus para os seus próprios interesses ali. Mas Deus, através de Raabe, revelou de forma maravilhosa aquilo que ele faria através da pessoa de Jesus. Sem dúvida. A história de Raabe é um pequeno simulacro do Evangelho. E essa deve ser a nossa vida também. O cordão vermelho que nós lemos é similar, e talvez era a figura que tinha na cabeça dos israelitas, do livramento que Deus fez no passado, lá no Egito, quando Deus falou para os homens passarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e quando o vingador passasse por ali, ele não entraria nas portas que estivessem com esse sinal ali. Lembra disso? Dali surge a chamada Páscoa, da palavra pessa, que significa passar, porque o vingador passaria por aquela casa e iria para a próxima. Esse é o fato. Quem sabe é a figura também que representa aquele betume que untou as tábuas da arca de Noé, para que não permitisse que o instrumento da ira de Deus, que era a água, entrasse ali dentro e alcançasse aquela família. Deus preservaria Raabe do julgamento que estava por vir. Tenho duas aplicações com isso e termino. A primeira: hoje, a humanidade ainda está sob uma promessa terrível de Deus. Terrível. Ei, você que gosta de palavras proféticas, vou lançar uma para você agora. Deus está irado e Ele vai vir julgar os homens. Nossa, pastor, que profecia é essa? É a bíblica, é essa mesmo. A Bíblia nos fala de um Deus que vem julgar. Que o que resta para os homens é certa expectação de juízo, de fogo consumidor. Assim como aconteceu com Jericó, vai acontecer nos nossos dias também. Deus está irado e Ele vai vir derramar a sua ira sobre os homens. Ele vem. É certo que vem. A concretização dessa promessa se aproxima. Mas há oportunidade de preservação. Como? Pendurando um cordão vermelho na janela do coração. E como eu faço isso, pastor? Você faz isso crendo no sangue purificador e expiador de Jesus. Você faz isso quando você entende que Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Quando você entende que Ele era santo e nós pecadores, mas Ele ainda na sua santidade vem ao mundo e vivendo como um homem perfeito, cumprindo toda a lei, nascido de mulher, um homem perfeito, vai à cruz e recebe sobre si o cálice da ira de Deus e o toma sozinho, sem merecer, por nós. Quando você crê que o sangue que Ele derramou lá é suficiente para nos lavar de todos os nossos pecados e garantir a nossa vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Quando crê que Ele ressuscitou e quando crê que esse Jesus reina sobre nós, reina sobre a igreja e vai estabelecer o reino dele sobre toda a terra mais cedo ou mais tarde, porque a palavra diz isso. Quando você crê nisso, você pendura um cordão na janela do seu coração. Quando a ira de Deus se derramar, ela não te alcançará mais. Caso contrário, o que resta é o juízo de Deus sobre a sua vida. É isso mesmo. A pergunta é: há um cordão vermelho na janela do seu coração? A pergunta é: você creu em Jesus já? Creu de verdade, dobrou seus joelhos, arrependeu-se dos seus pecados, entregou-se? Eu já. Segunda e última aplicação. Assim como na vida de Raabe, Deus quer usar a tua vida
e fazer com que o evangelho dele seja exposto através de nós. Se você pertence a Deus, ele vai fazer isso. Eu quero que você entenda, ele vai fazer isso. Mesmo que não entendamos muito bem, mesmo que nossas histórias sejam um pouco confusas aos nossos olhos, Deus as está usando como pequenos simulacros do evangelho glorioso do Senhor Jesus. Haverão figuras de sofrimento, haverão figuras de morte, e haverão figuras de ressurreição na sua vida. E na minha vida também. Quando isso acontecer, lembre-se, Ele está no controle. Ele está agindo. É Ele quem está fazendo isso. É Ele quem está fazendo isso. Mesmo que não compreendamos, lembremos, nós estamos sendo soberanamente dirigidos por uma causa muito maior e muito mais nobre. Não tenha medo, não se desespere. O crente, irmãos, o crente em Cristo Jesus, que crê na soberania de Deus, ele tem a certeza de que a mão de Deus dirige o seu destino, controla a sua história, escreve a nossa história no livro da vida. Dê glórias a Deus mesmo pelo sofrimento, dores, lutas, incertezas, dificuldades, mortes e sofrimentos. Na nossa vida, isso acontece, porque Deus está pregando para o mundo o maravilhoso evangelho, através de você. É por isso que os homens são indesculpáveis. É por isso. Lembre-se sempre, ao ler a história de Raabe, que aquele cordão na janela era mais do que um simples cordão na janela. Ele era o impacto causado por um bom testemunho, o poder transformador de um Deus soberano, a oportunidade bem aproveitada, a operosidade de uma fé genuína, a fidelidade de Deus que nos dá segurança e um pequeno vislumbre do glorioso evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Quero orar com você mais uma vez, então entrego a palavra a quem de direito. Nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, estamos aqui para te agradecer. Te agradecer muito. Porque o Senhor é Deus soberano que tem controlado a nossa vida e que, assim como fez na vida de Raabe, faz na vida do seu povo, revelando através de nós e da nossa história o maravilhoso evangelho de Jesus. Louvado seja o teu nome. Cá estamos para dizer, ó Deus, que somos gratos porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida e confiamos, ó Deus, nos desígnios do Senhor, ainda que não entendamos muito bem. Queremos viver, ó Deus, uma vida de fé operosa, de bom testemunho, uma vida de consagração na tua presença, uma vida que faz a diferença no ambiente onde estiver, uma vida, ó Deus, que em nome de Jesus seja testemunha da tua fidelidade e que seja alvo da tua graça maravilhosa. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor abençoe o restante deste culto, os nossos irmãos que aqui estão, os que nos assistiram de qualquer outro lugar, via internet. Que o nome do Senhor e de Jesus Cristo, teu Filho, sejam exaltados, magnificados e honrados. Nesta igreja local e em toda a criação, hoje e para sempre. Amém.